esses irmãos, não estou falando que é, mas provavelmente esses irmãos eles começam a orar em línguas estranhas. Porque o Simão não tinha o Espírito Santo, tinha. Então o Simão não podia, através de a ação invisível, sentir que aquilo era o Espírito Santo. Ele tinha que o quê? Tinha que o quê? Ouvir. Então quando ele ouve aquilo, ele fala, opa, aconteceu algo diferente. É algo sobrenatural. Acredito, não estou falando o que é, mas acredito que nesse momento os irmãos oram em línguas e o Simão, ele detecta isso. Tá? Aqui eu começo a explicar um pouco acerca das observações que eu fiz lá em cima. A evidência precisa ser física? Está pensando aí sim ou não? Então a evidência com o batismo com o Espírito Santo, eu já começo a te responder. Ela precisa ser física. Porque provavelmente aqui, Simão, ele começa a ver uma manifestação física. Então veja, o Espírito Santo que é invisível, passa a se manifestar na vida das pessoas e a comunicação, ela precisa ser física. A oração em línguas precisa ser inteligível ou é um dialeto ou um idioma? Já respondo para você, não. Tá? O que então deduz-se? Tá? Eu ouvi isso, essa observação muito interessante, tá bom? Eu não quero aqui esgotar esse assunto, pessoal. Vocês estão me ouvindo aqui, você que está me ouvindo por essa ministração. Eu não quero declarar, não, é isso e pronto. Não. Tá certo? A gente normalmente ouve as ministrações, sabe? E através da leitura bíblica e através daquilo que o Espírito Santo vai nos orientando, a gente chega ali a uma... Esse microfone aqui não está funcionando aí? Não está... Ele está... Alô, som. Ele está aumentado aí já? Tá? Alô, som. Alô, som. 2. Não está... Alô, som. 2. Aumenta mais, por favor. Aumenta. 2, som. Valeu. Aí. Então, o que acontece? Eu não quero esgotar esse assunto. Falar que eu sou o dono da verdade. Tá bom? Mas veja, eu estava ouvindo, como eu estava dizendo para vocês, a pastora Sara. É interessante. Ela tem uma forma de dizer, é a Sara Shiva que se converteu. Uma benção também. Ela tem uma maneira de pregar muito diferente, assim, e é interessante. Às vezes tem algumas coisas que ela fala assim, e dentre essas coisas eu achei uma coisa que faz sentido. Faz sentido. Que é essa questão do orar em línguas. E a observação que ela trouxe é a respeito da comunicação que o som faz. Preste atenção, que todo mundo está prestando atenção, sim ou não? Preste atenção para você não perder. E se você depois você ouve lá também no canal, para você esmiuçar um pouco mais essa questão. Veja bem, orar em línguas, como não tem um idioma, você ora em línguas em português? Orar em línguas é em português? É em línguas estranhas. Então não é em português. É em inglês? Não. É línguas estranhas. Aqui não está falando de diversidade de línguas. Então quando eu li lá no início, Atos 2:4, foi diversidade. Agora nós já vamos não só ver essa passagem, mas outras passagens que falam claramente que era oração em línguas estranhas. Então você não precisa orar no idioma quando você vai orar em línguas. Tá certo? Você não precisa. Então o que ela diz que eu achei que foi interessante, que é o seguinte: o que é mais importante na oração em línguas? É o som. É através do som. E esse som, eu vou usar o termo dela, tem um código. E esse código, quando a pessoa ora em línguas, é esse código que comunica com o Espírito de Deus. Você entendeu? Qual será a língua dos anjos? Quem sabe? Italiano, alemão, francês, português, japonês, coreano?
Quem sabe a língua dos anjos? Você sabe? Alguém sabe aqui? Você sabe? Você sabe? Alguém sabe, gente? Não, isso. Nós não sabemos. Deu para entender? Quando fala de língua, não está falando de um idioma, mas está falando de um som. Ok? Agora não foi isso que ela falou, agora eu vou acrescentar mais aqui, que é o que o Espírito Santo está dando. Quem que já viu aqui que todos os seres vão se dobrar e adorar o Senhor? Você crê que um passarinho pode adorar a Deus? Ele é criação de Deus ou não é? O passarinho fala? Deu para entender? Como que o passarinho adora a Deus? Cantando, emitindo o som. Quem entendeu? Então eu creio que tem uma ligação. Você não dá para ter uma ligação aí, gente? Vocês estão entendendo? É através do som. Quando você ora em línguas, você não tem que esperar. Não, eu tenho que falar necessariamente cantamaias subcantas. Já ouviram assim? Não. É o som que você vai emitir. E o som que você emite é que faz o contato com o Espírito Santo. Quem entendeu? Eu creio que Simão estava vendo isso daqui, ele estava ouvindo um som. Só que esse código, como era sobrenatural, aí que ele sacou. Esse negócio aí eu não consigo desvendar. E já adianto aqui que quando um crente ele ora em línguas, quando uma pessoa que crê ora em línguas, os demônios não sabem o que o crente está falando. Então a gente abre até um parênteses, né? Poderia até servir para a gente enganar o Satanás, é ou não é? Você está orando em línguas ali, e o diabo doido para saber o que você está falando, mas ele não pode saber. Só o Espírito Santo sabe. Agora, quando a gente ora em línguas, nem nós podemos saber. Porque a nossa mente fica infrutífera. Está entendendo? Você não consegue saber o que você está falando para Deus. Até aí tudo bem? Amém? Coisa interessante, gente. Coisa interessante. Aí, segue a palavra de Deus, lá agora, em Atos capítulo 10, do 44 ao 46. Quem está aprendendo, diga amém. Quem está gostando, diga amém. Glória a Deus. 10, 44 a 46. Diz assim, ó. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, quer dizer, os judeus que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em quê? Em línguas, e engrandecendo a Deus. Amém? Tá aí, ó. Veja, em línguas. Agora já não é mais diversidade de línguas. Não é mais falando japonês, falando coreano, lá igual a gente viu no início, em Atos 2. Agora são diversidade, são línguas estranhas. Então eles ouviram essas línguas. E aqui já fica complicado para essas pessoas que acreditam que línguas estranhas foi só em Atos. Vem cá, gente. Nós não começamos falando aqui que tudo que aconteceu aqui é um padrão para a igreja? Certo? Se fosse só em Atos, por que aqui os irmãos iam continuar orando em línguas? É isso que eu pergunto para essas pessoas. Né? Então tinha que parar lá. O Espírito Santo não ia ficar mandando línguas estranhas e batizando, se é só em Atos. Quem entendeu? Porque em Atos é o início da igreja. Um padrão começa lá. E aqui a gente vê o quê? Uma igreja basicamente constituída, irmãos reunidos, né? E esse poder começa a descer. Não propriamente aqui nessa passagem, tá? Que vem sobre os gentios, mas mais na frente a gente vai ver na questão da reunião da igreja. Aqui nós estamos vendo o quê? Que sobre Cornélio e os seus vem o batismo com o Espírito Santo, e eles oram em línguas estranhas. Aleluia! Amém? Eles oram em línguas estranhas. Vamos lá ver já diretamente a situação de Paulo. Capítulo 9 de Atos, versículo 17.
9, versículo 17. Nós estamos em Atos, só voltar um pouco, versículo 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Tá? Daqui a pouco a gente vai abrir em 1 Coríntios 14, 18. Aqui está falando o seguinte, que Paulo, ele recebeu o Espírito Santo. Não está claro aqui que Paulo orou em línguas estranhas aqui. Não está. Não está falando aqui. Tá? Não está falando. Mas só que se você vai em 1 Coríntios lá, capítulo 14, versículo 18, o que nós vemos? 1 Coríntios 14, 18. Isso, eu estou trazendo a palavra aqui para combater todos esses sofismas, essa altivez de pensamento altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tá? Para combater quem não crê na oração em línguas estranhas, e não quer, e acha que não é bíblico, tá? E para combater aquele que orava em línguas estranhas, mas hoje não ora mais. E eu falei os dois motivos. Ou porque esfriou, tá certo? Esfriou na fé, ou então, eu falei para vocês na outra vez. 1 Coríntios 14, 18, vamos ler lá. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Quem está falando aí? Apóstolo Paulo. Então me diz, irmão, só me explica, você que está me ouvindo nesse vídeo principalmente, teólogo, tradicional, igreja tradicional, como é que você me explica aqui, se Paulo falava em outras línguas, falava em línguas estranhas, como é que isso é só lá para início, só lá para o Atos lá? Como é que é? Então a gente crê que no momento aqui em que Ananias ele vem e ora por Paulo, aqui em Atos 9, 17, eu creio que veio ali o dom de orar em línguas estranhas para Paulo. Porque como é que ele estaria orando agora aqui, se ele não tivesse recebido? Quem entendeu? Daí é a palavra. Agora, a pessoa que se opõe vai dormir com esse barulho. Me explica então. Me explica então. Se eu não devo orar em línguas, por que está aqui que Paulo, ele também orava em línguas? E mais à frente, acerca dos dons, ele fala assim, não impeça que ninguém ore em línguas. É claro que tem toda uma ordem, não vamos falar sobre isso aqui, porque não dá tempo hoje, tá certo? Tem toda uma ordem, tem toda uma maneira de se fazer isso. Atos 12 está bem assim, a unidade orgânica da igreja, fala que como que deve proceder acerca desse dom também. Amém? Agora uma coisa que nós temos que fazer, é claro, eu já coloco isso daqui, essa proposta de oração. Nós precisamos orar para que Deus levante pessoas para interpretarem também. Amém? Eu gostaria, movido pelo Espírito Santo, começo a orar em línguas e de repente levanta uma pessoa e começa a traduzir. Pode acontecer. Entendeu? Pastor, está se contradizendo, mas você não falou que não é um dialeto, não é um idioma. Não é um idioma, mas quem é que vai dar a tradução nesse caso? É o Espírito Santo. Amém? Porque no momento que eu ou qualquer outro irmão se levanta, ou irmã se levanta e começa a orar em línguas, Deus está mandando uma mensagem para a igreja. Agora precisa traduzir qual é a mensagem que Deus está mandando para a igreja ou para uma pessoa. Pode acontecer? Pode. Eu já vi isso acontecendo. Amém? Então veja, nós estamos jejuando, buscando revestimento de poder, nós estamos buscando o quê? Avivamento da igreja do Senhor. E avivamento é isso, é voltar. A igreja pentecostal. Quem é pentecostal aqui? Você crê nos dons? Você é penteca mesmo? Amém? Pentecostal. Só tem 3 ou 4 que levantou a mão, né? Mas, tudo bem. Quem é pentecostal aqui? Amém. Então nós estamos orando para que haja esse avivamento na igreja. Para que a igreja venha praticar o que praticava. Amém? Orar em línguas estranhas.
dentre outros dons, para que você receba também ali o dom de curar, o dom de pregar a palavra, o dom de administrar. Aleluia. Seguindo, já terminando, irmão, estou terminando já. Em Éfeso 19, Atos 19, 2 e 6, tá? Atos 19, 2 e 6. Vamos ver aí mais uma evidência registrada na palavra de Deus. Estamos começando a terminar. Fica só com um pouquinho mais de paciência, por gentileza. 19, 2 e 6. Diz assim: perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Aí o 6 fala: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Aqui é o apóstolo Paulo, amém? É uma outra pergunta que eu quero fazer para os estudiosos, os teólogos. Vem cá, precisava de uma organização, mas veja, nós estamos vendo essa ordem orgânica em Coríntios. Coríntios não é um modelo que Paulo aqui apresenta como igreja organizada, mas como igreja desorganizada. Por isso precisou ter organização. Precisou organizar, porque você não organiza o que está organizado, é ou não é verdade, gente? Precisou organizar. E aqui, em Atos, quando não existia essa igreja ainda estabelecida de Coríntios, Paulo ele impõe as mãos e sobre essas pessoas de Éfeso vem o quê? O Espírito Santo. E essas pessoas falavam em línguas. Paulo chegou e já começou a falar: olha, você não fale, você fala agora, você... Não. Veio de repente sobre essas pessoas e elas começam a orar em línguas. Essa é só uma observação que eu queria colocar, tá? Queria deixar para todos. Muito bem. Era identificado pelos sentidos de que não somente uma operação invisível e misteriosa do Espírito no coração humano era tanto visto como ouvido, tá? Lá quando nós lemos em Atos 2, 33, visto e ouvido. 10, 45, 46, visto e ouvido. Amém? Até aqui eu queria trazer essa evidência bíblica do batismo com o Espírito Santo. Em termos práticos, vamos agora falar em termos práticos. Como que nós devemos nos posicionar acerca do batismo com o Espírito Santo? Então já foi provado aqui, eu trouxe para vocês que é bíblico, o batismo com o Espírito Santo, oração em línguas, tá? Mas e na prática, no nosso dia a dia, como que nós devemos proceder? Vamos lá. Sabe no momento que nós estamos cantando louvores a Deus? Não vem um sentimento gostoso dentro de você? Vem ou não vem? Vem ou não vem? Nesse momento, o Espírito Santo está te tocando. E nesse momento você tem que lembrar: Senhor, é promessa na tua palavra que eu seria batizado com o Espírito Santo. Então, Senhor, me batiza. Amém? Tá aí. A primeira dica, a primeira orientação que eu dou para você. Veio uma vontade de você chorar? Não chora não. Não vai lembrar da sua mãe ou do seu pai que falou: engole o choro, menino. Menina, não chora não. Não lembra deles não. Deixa para lá, que eles não estavam fazendo o que deveria fazer nesta hora, como deveria. Mas quando vier a vontade de chorar, chora. Chora na presença de Deus. Amém? Porque isso é uma abertura do seu coração para o agir do Espírito Santo. E quando você começar a abrir o seu coração para o Espírito Santo, aí começa a falar com o Senhor, começa a falar. Amém? Você já é crente já há algum tempo, já tem esse entendimento? Ai, mas eu não sei, eu quero falar, mas não consigo. Fale. Vou fazer uma observação. Sou contra ensinar a orar em línguas. Porque se uma pessoa for ensinar outra pessoa a orar em línguas, ela tem que ensinar um dialeto, um idioma de orar em línguas. E como eu ensinei para vocês, existe um idioma no orar em línguas? Isso, já estão aprendendo, não existe. Se não é através do idioma, como é que eu vou ensinar outra pessoa a orar em língua, gente? Hein? Vai virar um repeteco, não vai?
Ô irmão, ora aí, canta Maia. Aí a pessoa, canta Maia. Ô irmão, Surianda. Aí a pessoa repete, Surianda. Isso é batismo com o Espírito Santo, gente? Não é. Preciso